Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo e acompanharei vocês nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre direitos conquistados. Você irá compreender quais são os direitos adquiridos ao longo dos anos nas lutas que nós vimos nas aulas anteriores que as mulheres tiveram para conquistar os seus direitos. Vamos ver juntos? Então pessoal, alguns direitos conquistados, né? Direito a uma carreira profissional, direito à licença maternidade, direito à creche para as crianças enquanto está trabalhando, direito a votar nas eleições, direito a cargos de alto escalão. Então, se você observar também direito à participação em esportes que eram somente masculinos, como agora a gente está tendo, né, bastante a presença no futebol feminino, embora ainda tenha resistência, né, e a gente vê que ainda não chegou a ter os mesmos direitos que muitas vezes os jogadores têm, né, no futebol masculino. Então, muitos direitos que foram adquiridos progressivamente, né, barreiras que foram rompidas, mas que existe ainda muita luta, que a gente sabe, porque muitas áreas que as mulheres ainda querem inserir-se, elas encontram resistências, mas vale a pena mencionar que se não fosse pela luta anterior, décadas, né, como a gente viu nas aulas anteriores, para conquistar tudo isso, não teria esse legado, né? E esse legado, sem dúvida, ele vai aumentar para as próximas gerações, levando em conta que a luta vai continuar, porque sempre existem mulheres que estão buscando novos direitos, novas conquistas, e isso vai trazer aí cada vez mais, né, um equilíbrio na sociedade, na distribuição aí de todas as áreas, de todos os segmentos, para que homens e mulheres tenham seus direitos iguais de uma maneira justa. Então, pessoal, falando desses direitos conquistados, a Ana, né, é uma dessas mulheres, né, que usufrui esses direitos, né, que foram adquiridos pelas lutas, né, anteriores, nas décadas anteriores, como ela usufrui aí seus direitos como empreendedora. Ela começou seu curso de tecnologia da informação, já oferece seus serviços online, presencial, então tudo isso que ela já conquistou, que ela está trabalhando e atuando e sendo bem aceita no mercado, né, fazendo seu nome profissionalmente, foi também devido a esses direitos que ela também usufrui hoje como um legado das gerações anteriores. Mas vamos saber mais da Ana, o que ela está estudando? Ela continua com seu curso de matemática, que é uma das disciplinas do seu curso de TI, e aí ela está vendo agora o sistema cartesiano tridimensional. Você já ouviu falar no sistema cartesiano tridimensional? Muitas vezes você ouve muito falar, né, do eixo x e y, plano cartesiano, mas agora a gente vai falar de 3 dimensões, né? Ele também é conhecido como R3, mas aqui a gente vai ver os detalhes. Ó, observem que aqui a gente tem nesse exemplo 3 pontos, né? Ó. Mais em cima vocês observam ali o ponto que tem as coordenadas 3, 4 e 5. O que seriam essas coordenadas 3, 4 e 5? Seria ali, ó, o 3 é o x, o 4 é o y e o 5 é o z. Então ele tem coordenadas x, y e z porque são 3 eixos, né? Os 2 eixos normais que a gente já conhece, que é o x e o y, mas tem um terceiro eixo aqui que é o z, né? Que é muito importante quando a gente está falando do sistema tridimensional. E agora, se vocês olharem lá no centro, né, que geralmente no plano cartesiano tem o 0 e 0, o que vocês estão observando? Ó, 0, 0 e 0. Por quê? X, Y e Z. Depois vocês observam ali outro ponto mais embaixo, né, 3, 4 e 0, que também seriam as coordenadas dos 3 eixos X, Y e Z, sempre nessa ordem, é o padrão. Assim como vocês têm um padrão lá com 2 eixos, que a gente sempre usa X, depois Y, quando vai representar o par. Aqui, quando a gente representa, né, as 3 informações, como a gente costuma dizer, as ternas, né, porque são 3 informações, você coloca sempre na ordem X, Y e Z, representando a posição em relação aos 3 eixos, ok? E aqui uma outra representação, né, olhando ali em cima o ponto P, né, vocês observam que o ponto P, ele também ali, mais uma vez, ele tem as 3 coordenadas X, Y e Z. E a gente tem aqui também mais uma visão tridimensional de 2 pontos A e B. Observem agora no ponto A e B, pessoal, que ali foi feito um tracejado entre o ponto A e B, que seria o segmento de reta entre o ponto A e B, né? Agora a gente está falando de um gráfico tridimensional. Então, como que eu calcularia a distância entre esses 2 pontos A e B? A gente viu em uma das aulas anteriores que para calcular a distância entre 2 pontos, quando tem somente o eixo x e y, tem aquela fórmula com a raiz, né?
faz a diferença lá das coordenadas, eleva ao quadrado, a gente já viu isso na aula anterior, em aulas anteriores. Mas aqui a gente tem o tridimensional. O que que muda se eu quero achar a distância entre dois pontos e eu tenho eixos x, y e z? Vamos ver? Então aqui, ó, pessoal, a gente vai aplicar uma fórmula, né? Ela é bem parecida com a fórmula que a gente já estudou, só que a gente aumentou a fórmula, né? Ela ficou com mais informações. Ó, determine a distância entre os pontos A, 2, 6 e 1, que seriam as coordenadas x, y e z, e depois o ponto B, coordenadas 0, 4 e 10. Né? Então observem ali que a gente tem já os valores de x, y e z, a fórmula ali embaixo, ó, x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado, só que o que mudou agora, pessoal, perceberam? Z2 menos Z1 ao quadrado. A gente tem mais informação, porque na fórmula anterior tinha raiz também, tinha x, tinha y, mas não tinha o z, porque a gente estava falando do plano cartesiano com eixo x e y. Agora a gente está falando com 3 eixos. Então agora é só fazer a substituição, ó. Pegando a fórmula, ó, x2 menos x1, olha lá no ponto A e no ponto B. Quem é o x2? Olha no ponto B, a primeira posição ali está marcando o quê? Está marcando 0 na posição do x, então o x2 vale 0, menos x1, olha no ponto A, qual é a posição, o valor do x no ponto A ali? A primeira posição é o quê? 2, né? Então aqui ficou x2 menos x1, ficou 0 menos 2, tá? Agora olhando ali no y, olha a segunda posição do B e do A. A segunda posição do B, você tem ali o 4. A segunda posição ali no A, você tem o 6. Então ficou 4 menos 6. Quando você olha agora as terceiras posições ali, ó, no B você tem 10 e no A você tem 1, né? Fazendo a diferença entre eles, ali ficou, ó, Z2 menos Z1, ficou 10 menos 1. Lembrando que todas essas diferenças estão elevadas ao quadrado, tá? Então você vai representar, vai substituir na fórmula os valores de x, de y, de z, né? Dos dois pontos que foram dados, e agora a gente vai seguir aí a lógica dos cálculos, que é primeiro faz sempre o cálculo que está dentro de parênteses, né? Então, ali 0 menos 2 deu menos 2. Quando você olha ali 4 menos 6, deu menos 2 também. E depois 10 menos 1 deu 9. Agora a gente vai levar eles ao quadrado, menos 2 ao quadrado vai dar o 4, menos 2 ao quadrado de novo vai dar 4, lembrando que todo número ao quadrado sempre dá positivo, né? E ao quadrado é sempre ele vezes ele mesmo, né? Então, 2 vezes 2 a gente sabe que dá 4. Só que ali tem menos, e menos com menos dá sempre positivo, então qualquer ao quadrado não se preocupe que sempre vai dar positivo. Então deu 4 e 4, e ali 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que vai dar 81. Agora a gente vai somar 4 mais 4. 8, 8 mais 81, 89. E aí o valor final vai ficar a raiz de 89 mesmo, tá, pessoal? Porque não precisa tirar da raiz, porque a raiz não é exata, você pode deixar a distância como sendo raiz de 89, tá bom? Solta a vinheta de curiosidade. Então aqui eu trouxe uma curiosidade também para vocês, bem interessante, sobre o plano aí tridimensional, falando mais do R3, que é a chamada base canônica, né? O que seria essa base canônica? É bem bacana você descobrir, assistir com calma esse vídeo, você vai gostar, vai ser bem interessante, vai complementar seu conhecimento. Tem outras maneiras de representar qualquer ponto. Você tem a opção de usar tanto as coordenadas, como também a base canônica. Então, vamos ver a seguir como que a gente pode fazer isso? Então, aqui a gente tem, ó, quando você tem a representação do vetor no espaço, aqui a gente tem, né, um vetor que está em vermelho, né, representado no espaço. As coordenadas desse vetor seria 4, 5 e 3, considerando os três eixos x, y e z. Mas se você representar também com a base canônica I, J, K, os três vetores que vimos anteriormente, você pode representar o mesmo vetor como essa soma, 4 vezes I, mais 5 vezes J, mais 3 vezes K. Então, na ordem, sempre I, J e K. E aqui, né, cada coordenada que estava aqui compondo a representação por coordenadas, ela termina ficando aqui como sendo um número multiplicando aquele vetor, que seria os três vetores, né, que são componentes da nossa base canônica. Aqui o 001, perdão, aqui o 100, aqui o 010 e aqui o 001, gerando então as três coordenadas, né, quando você faz o processo multiplicativo, que seria x, y, z.
Então, você tem essas duas opções de representação, a forma algébrica usando o IJK, ou você simplesmente representa como vocês estão acostumados com coordenadas. Então, pessoal, esse vídeo está na íntegra para vocês conferirem, tá? Na plataforma, não deixem de assistir. Como sempre a gente está falando, né? Assistam completo, com calma, pega o papel, caneta, lápis, faz as suas anotações. Quando tiver dúvida, volta em algum trecho do vídeo e você vai ver como isso vai contribuir muito para o seu aprendizado. E também, pessoal, contribuindo bastante para o aprendizado, tem aí o material adicional, né? O material que fica no Saiba Mais, na plataforma, você pode acessar sempre e quando desejar. E é muito importante que você acesse, né? Ao final de cada aula que você está assistindo aqui, você está lendo o material, está treinando, fazendo exercícios, volta e assiste os vídeos com calma. Esses vídeos adicionais serão essenciais para a aprendizagem que vocês vão ter mais completa do tema. Então, pessoal, a frase final para pensar um pouco. Vimos muitos direitos adquiridos pelas mulheres nessa aula, mas não para por aí. Ainda existem discrepâncias em áreas com presença masculina dominante, assim que ainda estamos caminhando para um processo igualitário. Ótimos estudos a todos e até a próxima!